Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as reformas religiosas. Esta é uma aula para a semana 6 do PET 2, do sétimo ano. Preste bastante atenção. Eu vou explicar muitas coisas interessantes desse assunto e isso vai ajudar você a realizar as atividades desta semana. Preste bastante atenção. Este é um vídeo muito importante para que você compreenda muitos dos acontecimentos, muitas das coisas que nós, inclusive, vemos hoje em dia acontecer. Okay? Então, o primeiro grande nome aí da Reforma Protestante é o Martinho Lutero, sem dúvida. Existiram outras pessoas que contestavam as posições da Igreja Católica, anteriormente existiram. Porém, uma pessoa aí que obteve, digamos que, uma maior notoriedade, né, uma das primeiras foi Martinho Lutero. E quem é este Martinho Lutero? Ele é um monge agostiniano que vivia na Alemanha e no ano de 1517, ele, segundo aí a versão mais antiga, ele pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Esta é uma posição bastante contestada aí por alguns historiadores que dizem que ele apenas entregou esse documento ao seu superior, ao superior dentro aí da ordem agostiniana. É importante nós observarmos que tipo de discordância, o que fez Martinho Lutero causar tanto, né? Causar tanto rebuliço na sua época. Foi justamente as discordâncias que ele tinha a respeito de pontos essenciais da fé católica. Então, nós vamos entender que pontos são esses. Primeiro, Lutero ele discordava das indulgências. E isso, basicamente, em quase todos os livros didáticos e em quase todos os sites de história que tratam das indulgências, que tratam da reforma protestante, elas simplificam demais essa questão das indulgências. Porque é uma má compreensão daquilo que está sendo dito, é uma má compreensão daquilo que de fato, são as indulgências. O que justificava a existência de indulgências na Igreja Católica? A crença dos católicos, a crença de um dogma de fé da Igreja Católica que se chama a existência do purgatório. O que seria o purgatório? Seria um lugar onde as almas de pessoas que não chegaram perfeitas, ou seja, que morreram com pequenos pecados, ou que morreram sem pagar penitência pelos pecados, essas pessoas vão para um lugar de purgação. O que é um lugar de purgação? É um lugar de purificação antes que ela chegue no céu, antes que ela chegue no paraíso. Esta crença, e aqui eu vou trazer um dado do presente, que está muito presente na vida, na nossa cultura cristã, na cultura católica, por exemplo, quando nós vemos pessoas que, de repente, você tem um ente querido que faleceu, e aí as pessoas mandam celebrar uma missa de sétimo dia. O que justifica você pedir que se reze uma missa de sétimo dia? Justamente a crença na existência do purgatório, e que nesse purgatório, essas pessoas que estão no purgatório, elas necessitam de orações, elas necessitam de penitências, elas necessitam de que as pessoas aqui, de algum modo, reclamem a Deus por causa delas estarem ali. E de onde que nós ligamos essa questão com as indulgências? O que seria a indulgência?
A indulgência é quando você retira essa pena que levaria a pessoa para o purgatório. E aí a pessoa iria para o céu. E muitas vezes os próprios padres e bispos tinham esse direito, e o Papa tinha e tem ainda esse direito de conceder ou não a indulgência. Ou seja, a indulgência que seria o perdão completo de todos os pecados, que deixaria a pessoa livre do purgatório e levaria ela para os céus. Né? Qual que é o problema desta situação? O purgatório também é uma ideia rejeitada por Lutero e, junto com ele, as indulgências. Qual que é o grande problema? Uma vez que você tem a sociedade ali medieval, a sociedade ali que está entrando na Idade Moderna, você tem abusos dessa doutrina. Existem abusos na situação que um determinado fiel, ele vai dar dinheiro para a igreja, ou um determinado padre vai pedir dinheiro para a igreja, vendendo um lugar no céu de algum modo, colocando essa ideia da indulgência como algo, né, que seria ali vendável, algo que seria ali o lugar no céu que pudesse ser vendido. Esta é a dificuldade da indulgência que Lutero via e que Lutero discordava. As indulgências na Igreja Católica existem até hoje. A Igreja não deixou de crer no purgatório, a Igreja não deixou de conceder indulgências. Mas aquilo que Lutero estava condenando, ele condenava justamente por causa dessa questão dos abusos. Vamos continuando aí com o que Lutero dizia. Outra grande discordância de Lutero é com relação ao celibato sacerdotal, que seria exatamente o fato dos padres do Ocidente não se casarem. Né? Essa é uma questão ainda bastante polêmica dentro da Igreja, porque existem muitos movimentos, inclusive, que desejam esta questão, né? Desejam que se retire a obrigatoriedade do celibato sacerdotal. Em igrejas do Rito do Oriente existem padres, né, que não necessitam do celibato, entendeu? Então, outro problema que Lutero via, a união do Estado com a Igreja. Isso para ele era problemático. Outro problema, a veneração das imagens, né, e também o fato de as missas serem em latim. Então, o Lutero ele discordava, ele entendia que os fiéis eles deveriam ter as missas no próprio idioma, no idioma que eles falavam. Né? Isso foi uma mudança que veio ainda muitos anos depois por parte da Igreja Católica. Né? Então, um resumo daquilo que seria as 95 teses é aquilo que os protestantes conhecem como 5 solas. Sola fide, que significa só a fé. Sola gratia, que significa só a graça de Deus. Sola escritura, que significa significa somente a Bíblia, que serve como um livro aí para que as pessoas creiam, para que as pessoas tenham fé. Solus Christus, né, que é só Jesus salva, e só a Deus glória, né, que seria uma glória somente a Deus, e aí desprezando o culto aos santos. Esta é a ideia básica de Lutero. Então, Lutero, ele não acreditava, ele rejeitava a ideia também dos sacramentos, os 7 sacramentos que os católicos têm. Então,
são discordâncias que o Lutero tinha, que ele expôs nesse documento. E naquele contexto, ele causou um rebuliço muito grande. E por que isso se divulgou, por que isso chegou como uma grande notícia até hoje para estar nos livros de história? Justamente porque as ideias dele se espalharam rapidamente graças à imprensa de Gutenberg. A imprensa foi uma revolução tecnológica na questão do conhecimento, na produção aí, de jornais, na produção de livros. Nós vamos ter que esta imprensa móvel ela terá grande importância na difusão do conhecimento, na difusão das ideias a partir desse momento. Então, a imprensa de Gutenberg vai ter grande importância nesse sentido. Ele inspirou outras pessoas, outros movimentos separatistas aí dentro da igreja. Outros movimentos e outra pessoa que seguiu os caminhos aí de Lutero, porém acabou discordando dele, foi o Thomas Müntzer, que basicamente queria que houvesse uma igualdade social entre todos os membros, né, da igreja. Ele desejava esta situação. Defendia a comunidade com homens iluminados. E por ele foi criado, né, uma igreja que se chama Igreja Anabatista. Um outro grande reformador aí é João Calvino, e grande parte dos protestantes que existem hoje no Brasil estão ligados à doutrina de Calvino, e grande parte, né, e predominantemente os protestantes, né, dos Estados Unidos são calvinistas, e isso explica muita coisa, que é o que vocês vão ver, né, quando ano que vem vocês forem estudar a independência dos Estados Unidos. Isso explica muita coisa sobre a história dos Estados Unidos, a história da América. Por que João Calvino é importante? Primeiro, ele defendia a criação de uma igreja que os líderes estivessem em contato direto com o povo. O calvinismo ele propunha um rígido controle sobre a comunidade, né, que a comunidade poderia fazer. Ele proibia danças, músicas, qualquer elemento considerado profano. Para manter o controle, eles deveriam seguir apenas a Bíblia e também entendiam que a salvação era predestinada. Ou seja, essa questão da predestinação é uma questão bastante forte na questão do calvinismo. Por quê? Porque as pessoas, segundo Calvino, elas já nascem predestinadas ao céu ou ao inferno. Né? E, por exemplo, por causa dessa predestinação, como que seria percebida essa predestinação? Por meio da prosperidade que a pessoa tem. Então, essa ideia ela caiu muito bem para os burgueses. Né? Essa é uma religião que atraía muito a burguesia em toda a Europa. Por quê? Porque uma vez que o sujeito ele tem uma certa prosperidade econômica, isso é um sinal que ele é um predestinado. Então, existe esse lado da fé calvinista, que é a fé na predestinação. Outra coisa que eles valorizavam era bastante a questão do trabalho. Né? E eles, aqueles que prosperavam bastante, faziam parte aí da bênção divina. E por isso, como que as pessoas prosperavam? Trabalhando. Né? E isso fez com que o sistema, isso fomentou o sistema, né? O crescimento do sistema capitalista e o crescimento aí de uma série de doutrinas e de pensamentos que estão ligados com este pensamento aí da predestinação. Ok?
Um outro movimento, um outro fenômeno aí da reforma, uma outra reforma que aconteceu foi justamente na Inglaterra, onde surgiu a Igreja Anglicana. Esse senhor que você está vendo é o rei Henrique VIII. Ele casou-se com uma mulher chamada Catarina de Aragão. E qual foi o problema que nós temos aí? A Catarina não deu a ele um filho homem. E ele queria dar continuidade à sua dinastia e por isso ele queria se casar novamente. Qual que é o problema? Dentro da Igreja Católica existe uma proibição das pessoas se casarem. Mais que uma vez, né, a pessoa casou, divorcia e se casa novamente. Dentro da igreja isso não é possível. E isso, o rei enviou cartas ao Papa para pedir a nulidade, a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Esta ideia, isto foi rejeitado pelo Papa. O Papa rejeitou essa ideia porque era proibido. E qual que foi a ideia? O que o rei Henrique VIII fez? Ele fez com que se passasse no parlamento inglês uma lei que se chamou Ato Supremo, que acabou por criar a Igreja Anglicana. Ao invés do Papa ser o chefe da Igreja, o próprio rei Henrique VIII, que seria o chefe. E por isso, né, com isso, ele se casou com a sua amante, a Ana Bolena, que também não deu um filho homem para ele. Futuramente, ele, inclusive, matou, né, degolado, a Ana Bolena. E, enfim, ele chegou a ter um filho homem com outra mulher, porém, o filho morreu. Então, aqui, o Estado inglês, né, vai romper com a Igreja Católica e isso também terá implicações muito importantes para a história, né, ligados aí com Revolução Industrial, ligados aí com outras situações. A religião anglicana, de uma parte aí, vamos dizer que fenomenológica ali, se você entrar, né, num culto ou numa missa anglicana, você não vai perceber tanta diferença, né, da Igreja Católica com ela. Né? Aí fica somente a questão de ser a Igreja da Inglaterra. Okay? Então, existem poucas semelhanças. Quem é fã do Mr. Bean entende do que eu estou falando. Né? O Mr. Bean tem um episódio que ele está na igreja e que ele não sabe nem se portar, né, direito. É muito engraçado. Né? Mas é perceptível as semelhanças da igreja anglicana, né, do culto anglicano com as missas católicas. Então, basicamente, esses são os três principais movimentos aí de reforma, né, do século XVI para cá. Existiram outros tantos movimentos, outras tantas igrejas que foram surgindo dentro desse contexto de reformas religiosas que foram acontecendo. Mas aí está o início. Esses três movimentos, durante os séculos XVI e XVII, eles causaram muitos conflitos e conflitos armados, né? Que tiveram aí fez com que existissem aí problemas com território, problemas com relação à questão de igreja, né, da relação da igreja com o Estado. Então, existem vários pormenores aí que nós poderíamos tratar, porém aqui num vídeo, né, sobre, né, dentro do YouTube, fica chato a gente demorar demais com o assunto, mas existiram aí um número muito grande de conflitos ligados a essa questão religiosa na Europa, e isso
foi ali só se resolver com o Tratado de Westfalia, já no século XVII. Mas isso não é um assunto para hoje. Vamos para as atividades. Na número 1, vocês vão falar, né, vão dar algumas ideias das 95 teses aí, vocês vão escolher três pontos que Lutero discordava da igreja e você vai explicar por que ele discordava e justificava isso. Na número 2, você vai identificar a Reforma Protestante deu início a outras igrejas cristãs. Você vai identificar quais são essas igrejas. Nós vemos aí pelo menos 3, né, exemplos, e na verdade foram 4 exemplos. Então você vai identificar algumas aí, dando as características. E na número 3, você vai explicar por que a Bíblia de Gutenberg foi importante para a Reforma Protestante. Nós explicamos aqui, e isso é bastante interessante que você compreenda. Boa semana, bons estudos para vocês. Deus abençoe.